nosso Deus, Pai, Senhor, Rei, ao Senhor, e o Senhor tem toda a força, todo o domínio, toda a glória, toda a honra deve ser dada ao Senhor. Nós te adoramos, te glorificamos, te engrandecemos por mais um dia que o Senhor coloca à nossa disposição. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos este dia de maneira a exaltar e glorificar o Senhor. Ajuda-nos a vivermos este dia como cristãos. Hoje, Senhor, mais uma vez vou falar de um assunto neste culto delicado. Não é fácil falar, vamos ter que escolher muito bem as palavras. Que o Senhor me dê graça, me dê sabedoria e capacidade. Que o Senhor receba este culto, que estejamos aqui cultuando o Senhor como o Senhor declara na Tua palavra que quer ser cultuado em espírito e em verdade. Eu peço, Senhor, por mim, por todos aqueles que vão cultuar o Senhor, que o Senhor esteja conosco e que nós estejamos cientes de que a Tua graça nos basta. Esta, Senhor, é a oração que eu faço nesta manhã, no nome do Cristo Jesus. Amém. Hoje vou abordar um assunto que a maioria não sabe definir o que é o que, né? Então eu não vou convidar ninguém para ser nada. Eu vou falar o que é uma coisa, o que é outra coisa e o que é outra coisa. Eu vou explicar o que é. Cada um é responsável por si e pela sua salvação, né? Então eu não vou dizer, olha, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Não, você não tem nada. Você tem que saber só o que é uma coisa e o que é outra, e você define o que você quer ser. Hoje nós vamos falar o que é a igreja tradicional, o que é a igreja pentecostal e a neopentecostal. Outro assunto que você não vai ouvir dentro de igreja nenhuma. Você pode revirar tudo por aí, você não vai ouvir isso. Ninguém fala, porque a maioria nem sabe, e nem sabe o que é, né? Então, mais uma vez, eu não estou aqui batendo palmas para um lado e repudiando o outro. Aqui, neste momento, eu estou explicando o que é uma coisa e o que é outra. O que é o tradicionalismo bíblico, claro, o pentecostalismo e o neopentecostalismo, né? Para facilitar, eu vou tratar o pentecostalismo e o neopentecostalismo como movimento renovado, né? Porque é isso mesmo, renovado. Então, hoje em dia, as denominações, de uma maneira geral, se dividem em tradicionais ou renovadas. De uma maneira geral, é isso que acontece. E a pessoa
opta, segundo o gosto dela, o que ela vai seguir. Né? Os tradicionais entendem que seguem exclusivamente a Bíblia Sagrada. Os renovados também entendem assim. E cada lado tem o seu argumento, alguns argumentos bons, válidos, e outros sem nenhuma consistência bíblica. Por exemplo, muitos renovados usam Ezequiel 37 para falar do poder do Espírito Santo, né? Para falar que eles são como os ossos secos descritos lá em Ezequiel 37. Né? E com a entrada do Espírito Santo na vida deles, eles mudam, se transformam. Eu só quero lembrar que a gente fez uma pregação aqui sobre Ezequiel 37, e Ezequiel 37 não tem nada a ver com a igreja, né? Ezequiel 37 trata-se de Israel. Então, usar esta passagem já é uma grande falha, um desconhecimento bíblico, né? Para muitos, está na moda ser renovado. Ser pentecostal ou neopentecostal. São cultos que eles chamam de restaurados, doutrinas que chamam de modernas, tudo novo, tudo renovado. E eles usam como base para falar assim, para se posicionar assim, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se você abrir aí, você vai ver que está falando lá das coisas velhas, já passaram, que tudo se fez novo. Né? Esta passagem também não pode ser usada desta forma, porque Paulo aqui não está se referindo à igreja, Paulo aqui está se referindo à criatura, ao ser humano que nasce de novo, que é regenerado por Cristo. E as coisas velhas aqui são, na verdade, o pecado, o velho homem. Então, usar esta passagem também não é adequada, porque induz as pessoas ao erro. Aqueles que fazem parte de uma comunidade tratada como tradicional, muitas vezes são vistos como pessoas que pregam um outro evangelho, como está lá em Gálatas capítulo 1, ou que pregam um evangelho como Paulo fala lá em Efésios 4, com ventos de doutrinas, porque são, de uma maneira geral, conservadores, resistem ao que é novo. Porque usam aquela máxima de que se é novo não é bíblico, se é bíblico não é novo. Né? Está observando? Eu estou tentando aqui, buscando palavras para colocar os dois lados.
e os erros e acertos que venham a existir. Tanto os tradicionais como os renovados devem seguir a Bíblia, porque a Bíblia é a regra de fé e conduta, e isso não sou eu, estou copiando esta frase, né, de todo cristão. O cristão que não segue a Bíblia não tem como ser cristão. A verdade é que ambos os lados são mal entendidos e mal interpretados. Quando se é tradicional, se é mal compreendido e mal interpretado. E quando se é renovado, em alguns casos também. A gente, tanto os tradicionais quanto os renovados, precisam saber a importância, irmão e irmãs, de distinguir as tradições humanas das tradições divinas. Quando se lê a palavra tradição na Bíblia, está se referindo às tradições humanas, né? Porque a Bíblia é um livro tradicional, então não está se referindo, obviamente, às tradições bíblicas, né? Algumas pessoas têm aí um certo receio daquelas denominações que são chamadas tradicionais, exatamente por este erro cometido por essas denominações há um tempo atrás, que obrigavam, coisa dos anos 60, 70, 80, obrigavam seus membros, né, a fazerem parte dessas tradições que não passavam, na verdade, de usos e costumes. Coisas que foram convencionadas entre homens e que não tinham e não têm nenhum respaldo bíblico. Por exemplo, existem tradicionais que criticam, né, o uso de determinados instrumentos musicais dentro da igreja. Algumas igrejas proíbem piano, bateria. Algumas igrejas proíbem todo tipo de instrumento de percussão. Tem igreja que não permite. Tem igrejas que só permitem instrumentos de sopro. Isso não é bíblico. Não tem nada a ver com a Bíblia isso, né? Porque a Bíblia, no Salmo 150, logo no comecinho ali, fala de saltério, é um instrumento musical, harpa, adufes, símbolos. A própria Bíblia está falando. É claro que isso que eu vou citar não aconteceu dentro do templo, mas eu vou citar, né? Miriam tocou um instrumento de percussão. Ela não estava dentro do templo, eu sei, mas ela adorou a Deus assim. Então, precisa se tomar muito cuidado bíblico
Porque o que Jesus condena na Bíblia, meus irmãos e irmãs, são as tradições religiosas humanas. Especialmente, de maneira toda especial, quando elas invalidam ou contrariam aquilo que o próprio Deus ordenou. Ser cristão não é ser um sujeito carrancudo, chato. Não, de jeito nenhum. Cristão é alegre, cristão canta, ouve música, vai em festas. Né? Só de dar uma lidinha lá em Marcos 7, 8. Não há restrição bíblica. Não estou falando de denominações, hein? Relacionadas com roupa. É claro, é óbvio, né? Ninguém vai a um culto, não deve ir, pelo menos eu já vi mulheres vestidas assim, né? Ninguém vai a um culto com um vestidinho de aula. Mas está calor. Está calor, mas não é uma roupa para se ir num culto a Deus, né? Mas não há, de uma maneira geral, não há restrição de roupa. Cada um tem que ser elegante. E comedido. Falando em comedido, não há restrição de comida. Porque não pode comer carne de porco, porque não pode tomar café. Não existe essa restrição. Mulher de um lado, homem do outro, isso não existe. Isto é algo que vem do judaísmo. Mas na Bíblia, quando ela se refere à igreja, não tem nada disso. Maneira de orar, porque a gente ora de joelho. Mas não tem. Se você for ver na Bíblia, a gente vai achar pessoas orando tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito. Até de cócoras. Porque a mulher aqui tem que usar véu. Isso é para se entender. Já preguei, acho que 3 ou 4 vezes sobre este caso. Já expliquei isso, né? Mas o culto não pode ser pela internet. Por favor. Mas tem tudo isso. Tem pessoas que são uma coisa para uma coisa e são outra coisa para outra coisa. Né? O que eu estou querendo dizer? Que eu fui, quando comecei com esse negócio de culto pela internet, eu fui chamado a atenção por pentecostais, onde já se viu fazer a ceia pelo rádio, fui repreendido. Coisas que não têm cabimento, irmãos. E as igrejas renovadas se entendem como espiritualmente renovadas. Aí, elas passam a adotar doutrinas. O que são doutrinas? São ensinamentos estranhos ao Novo Testamento. Como, por exemplo, teologia da prosperidade. Transformam o culto em show. Tem um pastor aí que o pessoal ama. O culto dele é um show, a pregação dele é piada, é não sei o que, o pessoal acha maravilhoso. Isso não é bíblico. Ele faria muito mais sucesso se ele fosse fazer um talk show num teatro. As pessoas iriam lá não para ouvir a palavra,
mas para ouvir as piadinhas e tal. Não é bíblico. Você gosta? Eu só estou te dizendo que não é bíblico. Transformam o culto nessa coisa de unção do riso, cair no espírito. Transformam o culto em uma sessão de autoajuda, um lugar da apresentação da palavra de Deus, confissão positiva. Só fala coisas boas que acontecem, coisas boas. Por favor. Se fosse isso, estava tudo resolvido no mundo. Entrevistam demônios, leilão da fé, maldição hereditária, venda e veneração de objetos santos ou consagrados, né? Água ungida, água do Jordão, óleo santo, areia de Israel, lenços e toalhas com o suor do pregador. Isso, na verdade, é falso evangelho. E esses cultos são repletos de falsas revelações, provocado, inclusive, pela falta de conhecimento bíblico, que na maioria dos casos é beirando zero, e também faz parte das profecias, né, sobre os últimos tempos. Na verdade, essa gente oferece solução, não salvação. Solução para dor aqui, solução para doença tal. E o mais curioso é que nós ainda estamos numa pandemia. O mundo ainda. E eles não acharam solução nenhuma. Essa gente não achou solução nenhuma. Pastores que pregavam, que curavam tudo, morreram de Covid. E o mais curioso é que as pessoas continuam indo lá, enchendo esses lugares e transbordando os cofres, né? A gente já viu aí vídeos, e isso está na internet. Dinheiro que é transportado em helicóptero, em avião. Enquanto Jesus diz assim, dai a César o que é de César, eles vão lá lamber as botas do governo para ter dívidas fiscais perdoadas. Você acha correto? Você não tem que pagar seu imposto? Não querem. São milhões e milhões de dívidas trabalhistas, tudo quanto é tipo de dívidas. Essas igrejas têm. Aí vão lá, né, elegem parentes para lutar para que essas dívidas sejam perdoadas. Há também um grupo de pessoas, amados irmãos e irmãs, que entendem que a Bíblia, na verdade, é a soma de todas as doutrinas que chamam da sagrada tradição. Sagrada tradição é um conjunto das tradições orais, junto com, agora eu estou falando da Igreja Católica, né?
junto com o magistério. O que é magistério? É o ensino. Isso é magistério. Mas o ensino dos bispos, dos papas, ensino bíblico não. As encíclicas, que são consideradas infalíveis, enquanto a Bíblia diz que infalível é só a palavra de Deus, os papas lançam encíclicas que são infalíveis. Aquilo que está lá é. Alguns falam que você fala mal dos católicos. Não, eu estou mostrando. A maioria dos católicos nem sabe disso. Na verdade, o que é autoridade em matéria de fé e prática é a Bíblia. Não coisas que eu escrevo ou que qualquer outro homem que tenha ele o cargo que for escreva. A Bíblia não oferece solução a não ser para a salvação. Enquanto os renovados em seus cultos é só a solução, quer dizer, oferece, né? Salvação nem se fala. E usam sempre as passagens, quando Paulo, por exemplo, fala das tradições, usam sempre mal essas passagens para condenar o tradicionalismo, né? Como 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 22, retendes as tradições como vou-las entreguei. São tradições bíblicas que estão falando aqui, não tradições de homens. Ensinam que a pessoa, para ser salva, ela precisa ser batizada com o Espírito Santo, usando extremamente mal a passagem lá de Mateus, né? Quando Jesus fala, eu vos batizarei com Espírito e fogo. Só que eles não continuam lendo. Eles param ali. Porque aquela passagem, na verdade, está falando de juízo. Não está falando de que o Espírito vem e as pessoas falam em línguas. Não, ali está falando do juízo. O fogo é o inferno. É a condenação. É só você ler ali. Então eles usam mal essas passagens. Você, meu irmão, minha irmã, eu até achei que pouquíssimas pessoas iam dar atenção para essa pregação. Eu pensei assim, vai ter meia dúzia lá, só até que tem, pelo menos aqui no Facebook, né? Quando Paulo fala das tradições, né? Ele está dizendo aqui nas suas cartas que aquilo que ele está falando vai fazer parte da Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus ali sendo levada através de uma profecia. E Paulo diz isso, ó, a minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva. Eu não quero convencer ninguém, está dizendo ele. Mas é o Espírito de Deus e o poder de Deus que vai agir. 2 Coríntios 2,4.
Paulo não pregava tradições humanas. Pelo contrário, ele sempre diz que pregava Cristo crucificado. Paulo não dizia se as pessoas iam ter que estar de terno, de gravata. Aliás, eu já falei isso aqui. Olha, mas é de uma ignorância a que às vezes dói. Eu quero convidar você que está aí, vendo e ouvindo, entre na internet, pesquise sobre a gravata. A gravata que o homem usa. Pesquise. Veja quem criou. Não é lição de casa, não. Na hora que você tiver um tempinho, a gente começa a pesquisar. Quem criou, né? Eu não quero falar porque eu não prego tudo. E determinadas igrejas, até hoje, exigem gravata. Não que não tem problema nenhum usar a gravata. Eu acho bacana. Entendeu? Mas não é uma coisa cristã. Não tem problema. Né? A mulher usar brinco, não tem problema. Mas também não é uma coisa cristã. Porque se você for ver quem usava brinco, os brincos eram os escravos, era uma marcação para escravo na época de Jesus. Não tem problema usar. Ninguém está dizendo, não, então não pode. Não tem problema. Mas exigir gravata, por exemplo, é de uma ignorância que dói, né? A pessoa que começou a exigir, porque não pode ter bigode, porque não pode usar barba, porque não pode ter cavanhaque. Por quê? Por que não pode? Não, porque o homem de Deus tem que estar barbeado. Mas espera um pouco, a Bíblia diz que o óleo escorria sobre a barba de Arão. Você está me entendendo a ignorância? Eu estou falando de igreja tradicional, viu? Isso não... Coisas que a Bíblia não diz. Por que eu vou me preocupar com isso? Que mal tem um sujeito de barba? Ele quer usar barba. Eu usei barba anos e anos na minha vida. Aqui, ó. O irmão Edgar, que está em Curitiba, já mandou aqui, ó, já deu a letra, como dizem. As gravatas foram criadas por homossexuais. Mas entra, pesquisa, o irmão já sabe disso, já colocou aí. Não tem problema usar, eu uso. Em determinadas situações, tem que usar, não tem problema. Agora, exigir que se use, olha, sem gravata, não. Certa vez eu falei isso, mas não foi só eu que falei, não, outros pregadores já falaram também. Quem vai pregar, eu ou a gravata? Porque se for a gravata, não vai ter pregação, porque eu não estou de gravata. São coisas que vão inventando, vão criando e passam a ser tradições. Olha, porque você não pode ter rádio. Hoje em dia, ninguém vai falar em rádio, né? Mas o crente não podia. Tradicional, hein? Para depois não falar que eu estou falando mal dos renovados. Não é isso. Tradicionais, não podia ter rádio. Depois não podia ter televisão, que era a imagem do diabo.
casa deles tinha. Os servidores não podiam ter. O público não podia ter em casa, mas eles tinham. Tinha até um que morreu aí, e agora está com a família, filhas, filhos, sei lá, genro. Morava num apartamento de cobertura com piscina. Mas o pessoal lá da igreja não podia ir na piscina. Não, se vai na praia, mulher não pode usar maiô. Mas então vai usar o quê? Burca na praia? Calça comprida, gola, chapéu. Vai na praia fazer o quê então? As pessoas vão na praia para tomar sol, para tomar banho de mar. Vai tomar sol de calça comprida? É claro que a mulher não vai, né? Não há necessidade. É isso que eu estou. Quando eu falei que não há necessidade de se ir no culto com vestidinho de alça, com seios, não há necessidade disso. Também não há necessidade, né, de se ir na praia com fio dental. Não precisa isso. Aquela coisinha que só cobre aqui como é que é o nome daquilo aqui? Como é que chama aqui? Eu não sei, mas você vai entender. É meio grosseiro, mas é o bico do seio. Tem um outro nome que eu não me lembro agora. Não precisa. A pessoa pode ir na praia, estar com um maiô, tomar o seu sol, o seu banho de mar, com compostura. Eu nunca fui na praia e não fiquei de sunga, sei lá o nome disso, calção de banho. Sempre fiquei. Mas quando eu vou na praia fazer o quê? Tomar sol. São tipo de proibições, porque não leio, eu já falei, não leem a Bíblia. Não é só tradicional. Pentecostal é menos ainda. Neopentecostal, não lê a Bíblia. Né? Se lesse lá, veria que muitas vezes se dormiam nus. Tem uma passagem que em Marcos, se não me falha a memória, quando vão prender Jesus, tinha um lá que estava junto lá, que estava nu, saiu correndo nu. Você acha que Pedro, que era pescador, ele e a família dele, eles entravam no lago lá para pescar, que é chamado de mar, mas na verdade é um lago? Entravam do quê? De escafandro, aquelas roupas, como é que chama? Sei lá, de borracha. Entravam pelado mesmo. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, você escolhe o que você quer seguir. É você que escolhe. Eu tenho a minha posição. Eu tenho a minha. Aqui nós não estamos, sabe, eu não vou dizer que aqui é tradicional. Eu não sou tradicional. Mas também não sou pentecostal, neopentecostal, essas coisas, porque aqui a gente não oferece solução a não ser para a salvação, que é Jesus. Mas você escolhe. Porque como coloca Paulo aqui, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Deus, Senhor, Pai, Todo-Poderoso e amado, te agradeço, Senhor, por cada pessoa que ouviu essa explanação, essa simples, pequenina explicação. Que essas pessoas sejam, Senhor, propagadores da verdade.
Que isso possa ser um início de mudança, de transformação de vida, para o único fundamento colocado, que é Jesus Cristo. Nenhum homem é fundamento do cristianismo, a não ser o Deus homem, Cristo Jesus. Continua, Senhor, falando conosco, nos instruindo também a respeito desse assunto. Esta é a oração que eu faço, te exaltando, te glorificando e te adorando, no nome único e verdadeiro daquele que nos salva, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.